Então, boa tarde a todas, a todos. Sintam-se muito bem-vindos aqui na nosso ciclo da diversidade, na sua 9ª edição, né? Hoje é o último encontro deste semestre, lamentavelmente. Vamos sentir saudades, temos aprendido muito, né, e promovido grandes encontros e reencontros, como é o reencontro de hoje, com a professora Fernanda Osório, o professor Felipe Cardoso, o querido Pedro, né, que é integrante do nosso grupo de pesquisa, que organizou o ciclo Gestão Integrada da Segurança Pública, GSEG. E hoje temos o tema prisões domiciliares, periculum libertatis, e o tema de fundo, né, deste encontro, deste ciclo, que é, né, inevitavelmente, a Covid-19. Tá? Então, passo de imediato a palavra ao professor Felipe, né, que irá começar o diálogo conosco. No final, como sempre, nos minutos finais, abriremos ao diálogo, né, e sintam-se à vontade para já irem colocando no chat as suas contribuições. Tá? Ok? Vamos começar. Bom, então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Professora Clarice Zengen, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder participar do ciclo, ainda mais sendo a última mesa, digamos assim, de debates, né? E gostaria de agradecer a todas as pessoas que compõem o GSEG, né? Gostaria de agradecer pessoalmente ali ao Matheus Schmidt por ter feito a ponte, né, do convite. O Matheus foi meu aluno no semestre passado, é meu aluno nesse semestre, né? E eu percebo a dedicação dele em relação ao tema, né, aos temas que envolvem questões referentes a direito penal, processo penal, criminologia, enfim. E gostaria de saudar a Fernanda Osório, minha colega de advocacia e colega de PUC, né, que leciona comigo na PUC, e dizer que estou muito feliz, Fernanda, de poder participar contigo dessa mesa aí, mais uma que a gente divide e tal. E gostaria de saudar o Pedro, né, Pedro Pavanato. Fico muito feliz de ver o Pedro, que é uma figura ativa no GSEG e advogando muito por aí também. E é um grande prazer poder te ver, Pedro, te reencontrar depois de tanto tempo. Fico muito feliz aí de poder conversar com você sobre isso, sobre o tema de hoje. Bom, questão das prisões, a questão da prisão, né, a partir do momento, deixa eu colocar o meu cronômetro aqui para não invadir o tempo de ninguém. A questão da prisão e a questão do encarceramento diante desse panorama que se abriu na nossa frente a partir basicamente de março, né, ali naquele final de semana 14 e 15 de março, em que os números começaram a aparecer no Brasil e, enfim, levou a uma tomada de ações no sentido de preservar, né, a saúde das pessoas, se abriu a nós uma realidade em que trouxe óbices para a atividade defensiva, né, em relação às pessoas que se encontravam nos presídios, e, além disso, né, trouxe uma grande incerteza e uma grande insegurança à saúde dos presos, que é sempre um problema bastante sensível do nosso sistema carcerário. Os presos, eles são vítimas o índice de tuberculose nos presídios, ele é muito superior ao índice de tuberculose entre as pessoas soltas, né? São índices totalmente, não há como comparar, né, o percentual de contaminação no presídio, em relação a outras doenças, não só em relação às doenças respiratórias, né? Eu ainda tenho eu sou muito cético ainda, professora, em relação a esse movimento que nós estamos tendo de maior abertura em relação ao distanciamento social. Sei que ele é necessário por algumas questões econômicas, mas eu penso que, na medida em que o sul do Brasil passa a ter os seus problemas respiratórios mais nesse período agora que inicia em junho, eu acredito que a gente vai ter ainda
muitos avanços e retrocessos em relação à questão da Covid, fundamentalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba, né? Se a gente for verificar os números do Brasil hoje, nós vamos perceber que os maiores índices de contaminação estão na região norte do Brasil, em termos de contaminação, número de pessoas por 100 mil habitantes. Se não me engano, das 20 cidades com maiores índices de contaminação, 12 se encontram na região norte. Nós temos a questão do Nordeste também bastante preocupante em relação a Pernambuco, né, em relação ao estado do Ceará. E na região Sudeste também, né, as coisas começam a ficar mais assustadoras, né? Ontem nós tivemos mais de 1.300 mortes no Brasil, e a região Sul se encontra numa estabilidade, provavelmente pelo início do distanciamento social, que se deu de uma forma bastante radical. Mas eu ainda sou cético em relação ao fato de que essa onda desapareceu para nós. Eu ainda acredito que vai haver um repuxo dessa situação, infelizmente. E esse repuxo, ou essa contaminação, ela tende a se dar de uma forma maior nos estabelecimentos prisionais, muito embora aqui, hoje, o efeito da doença não tenha sido tão dramático quanto se esperava. Por isso, eu acho que a situação ainda tende a piorar bastante. O que aconteceu no Brasil em termos de encarceramento ou de maior concessão de liberdade a partir do momento que a Covid-19 passou a ser o grande tema nacional, né, apesar dos terraplanistas de plantão negarem a importância e a gravidade do tema. Inicialmente, o CNJ, né, dia 17 de março, ele emite terça-feira, ele publica uma recomendação, né, aos juízes em relação ao sistema penal e também às medidas socioeducativas restritivas de liberdade, em que se buscava uma maior atenção, né? O CNJ recomendava isso, em verdade, uma maior atenção dos juízes em relação ao cumprimento da lei, né? Por mais paradoxal e mais estranho que isso possa ser. Porque o que o CNJ pretendeu, né, era justamente estabelecer um maior, exigir dos juízes ou chamar a atenção dos juízes para que eles fossem mais criteriosos nas medidas restritivas de liberdade. E ser criterioso nas medidas restritivas de liberdade nada mais seria do que fazer uma interpretação restritiva da determinação do encarceramento, que nada mais é do que uma interpretação adequada à Constituição, quando a Constituição elege a liberdade como o grande, digamos assim, o grande bem, obviamente, né, abaixo do bem-vida, mas o grande bem jurídico a ser tutelado dentro do processo, né? Então, houve essa recomendação, houve aquela outra recomendação em relação à suspensão da realização das audiências de custódia por 90 dias, né, o que gerou um problema inicial. E a minha preocupação em relação a essas medidas, digamos assim, de maior separação do julgador em relação aos acusados, como essa preocupação inicial em relação às audiências de custódia, é de esse caminho de afastamento se transformar num caminho sem volta, que é esse momento, que é a grande ameaça desse momento que nós vivemos, né? Eu estudo muito e trabalho, né, e tenho cada vez estudado mais e trabalhado com temas referentes a direito e tecnologia, e sou um entusiasta da tecnologia em relação ao direito, ao mundo do direito, mas independentemente disso, nós temos que ter cuidado em relação a alguns direitos fundamentais que podem vir a ser afetados, tem um microfonezinho aberto aí, que podem vir a ser afetados a partir dessa esterilização, digamos assim, dos atos processuais, no momento em que nós transformamos todos os atos processuais ou atos processuais mais pessoais, digamos assim, em atos processuais digitais, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia nos aproxima, ela também nos distancia, né? Por que ela nos distancia? Porque ela nos possibilita a fazer atos à distância e muitas vezes não vivenciar com todos os sentidos que nós temos
uma determinada situação. Então, nós temos uma limitação de sentidos no uso da tecnologia. Ao mesmo tempo em que a audição e a visão são contempladas para lugares que a nossa audição e a nossa visão não alcançariam sem a tecnologia, outros sentidos acabam sendo deixados de lado. Então, o que surgiu a partir do momento em que a Covid passou a ser uma ameaça aos presos, a partir dessa decisão, dessa recomendação do CNJ? Houve um grande movimento no sentido contrário a essa resolução, Tudo que sempre que a gente fala em direitos de presos ou restringir as decisões referentes à privação de liberdade são vistas com antipatia, e a consequência disso foi uma grande discussão e uma grande digamos assim, uma grande reação contrária a essa manifestação do CNJ. E os advogados passaram a requerer, a partir justamente dessa recomendação, a conversão de prisões preventivas em prisões domiciliares. E esses pedidos levou a várias decisões, vários tipos de decisões, como aquela decisão do dia 1º de abril, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que um desembargador, na decisão dele, ele disse que apenas estariam, digamos assim, protegidos da contaminação da Covid apenas as pessoas, contaminação do corona, na verdade, apenas apenas os astronautas que estivessem na Lua, que foi aquela decisão do dia 1º de abril, que parecia mais um 1º de abril do que uma decisão judicial, e que ontem, hoje é 3, ontem foi utilizada como fundamentação em um outro acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também se utilizou a mesma fundamentação de que apenas os astronautas ou as pessoas, os astronautas que estão lá na estação espacial estariam protegidos da Covid, porque consequentemente conceder liberdade ou prisão domiciliar não seria uma forma de proteção da saúde do preso. Essa decisão, ela foi uma decisão, a decisão do dia 1º de abril, ela foi reformada pelo ministro Fachin. O ministro Fachin reformou essa decisão, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou um habeas corpus no STJ, não levou liminarmente e impetrou um outro habeas corpus contra a decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Fachin disse que não cabia o habeas corpus contra essa decisão, mas concedeu um habeas corpus de ofício em relação àquela questão, atacando muito mais a fundamentação do que o problema. Dizendo que aquele tipo de fundamentação não poderia ser utilizada porque era uma impressão pessoal dos julgadores, impressões pessoais não devem ser levadas como razões de decidir. E por que eu digo que o ministro Fachin levou muito mais em consideração a fundamentação? Porque num caso análogo de uma mulher de 75 anos presa em Criciúma, reincidente por tráfico de drogas, diabética, 75 anos e ainda com uma outra comorbidade que agora eu não me recordo, não recordo qual era a terceira, o ministro Fachin negou, não concedeu o habeas e disse que ela deveria continuar presa, porque nada garantia que o fato dela ir para casa mudaria a situação. Então, quer dizer, claro, ele já havia negado um outro habeas em uma outra circunstância para essa mesma paciente. Mas, enfim, eu sou bastante crítico em relação ao ministro Fachin, porque penso que ele, em relação às questões criminais, ele é, digamos assim, inversamente proporcional ao avanço do que ele preconizava como professor, em termos de direito civil. Então, vejo ele como, ingressa no Supremo como uma pessoa vinculada, digamos assim, a uma perspectiva mais garantidora de direitos, mais garantidora de direitos sociais, inclusive, e no momento que ele vai tratar das questões criminais, ele atua com um viés completamente invertido, completamente
retrógrado em relação ao reconhecimento de direitos e garantias fundamentais. Mas, enfim, então, houve um grande número de decisões que simplesmente não levou em consideração o que se apresentava, né, que era justamente a questão da necessidade de conversão das prisões preventivas em prisões liminares, né, mas é inegável que houve um avanço e um aumento no número de decisões comparativamente com os pedidos e as decisões de conversão que se davam antes do Covid. A gente teve um número muito maior de pessoas no Rio Grande do Sul que passou a ter esse tipo de direito reconhecido e essa precaução do judiciário. Precaução essa que ontem se demonstrou de uma forma bastante significativa, e já gostaria de parabenizar os organizadores do evento por terem marcado para hoje esse debate, né? Já antecipando, né, a compreensão de que ontem haveria uma decisão que seria útil para nós, ou então combinaram com o Superior Tribunal de Justiça para que fosse proferida ontem essa decisão, que foi uma decisão referente a um pedido da Defensoria Pública de Minas Gerais, referente a 2 presos em Uberlândia. O pedido inicialmente se referia a 2 presos, mas eles estendiam a solicitação para todos os presos do estabelecimento prisional de Uberlândia, Minas Gerais, que se referia à seguinte situação. Os presos estavam em regime aberto ou semiaberto e eles realizavam o seu trabalho fora do estabelecimento prisional durante o dia e se recolhiam à noite. Qual foi a decisão que a vara de execuções lá tomou a partir do momento em que se buscou impedir a contaminação dos presos, né, dos presos em regime fechado? A decisão não foi a decisão de conceder prisão domiciliar para esses presos que estavam no regime aberto ou no semiaberto, mas sim a de impedir o trabalho externo. Então, todos os presos que estavam no regime aberto ou semiaberto passaram para o regime fechado, em virtude da Covid. E a Defensoria Pública fez esse pedido referente a Uberlândia, havia ganho a liminar em relação a 2 dos presos que ela representava, e no julgamento do mérito, o relator foi o ministro Sebastião, e no julgamento do mérito, o STJ entendeu por estender essa medida para todo o estabelecimento prisional de Minas Gerais. Por quê? Porque se verificou que essa foi era uma sistemática que vinha sendo utilizada no estado de Minas Gerais, no sentido de restringir a possibilidade de regredir o regime de cumprimento de pena, na verdade, em virtude da doença. Se estendeu a todos os presos que se encontram no estado de Minas Gerais. A Defensoria Pública do Distrito Federal entrou com um pedido antes do julgamento do mérito, pedindo a extensão do efeito, porque já tinha, né, vislumbrado a partir do que tinha na liminar, a extensão dos mesmos efeitos que viessem a ser proferidos a partir desse julgado para o Distrito Federal. Mas o STJ deixou bem claro na sessão que não se tratava de extensão e que cada caso deveria ser avaliado separadamente, né? Então, cada defensoria de cada estado, dependendo da realidade na qual se encontra o funcionamento da execução penal, ou melhor dizendo, da administração prisional, vai definir como vai se verificar se para cada estado cabe ou não cabe o mesmo tipo de decisão. Tá? Então, é nessa situação que hoje nós nos encontramos a partir dessa decisão que eu entendo como uma decisão extremamente importante referente à concessão de prisões domiciliares, né? Uma decisão bastante arrojada do Superior Tribunal de Justiça e que sinaliza uma sensibilidade, né, da sexta turma em relação a essa questão. Então, isso acho que deve ser saudado e deve se verificar. O que mais me assusta em toda essa questão dos pedidos de conversão em prisão domiciliar
é que o argumento, muitas vezes utilizado, ele é um argumento de que a prisão domiciliar não tem a capacidade coercitiva que a pena privativa de liberdade tem, ou que mesmo que um regime semiaberto, um regime aberto com recolhimento à noite, enfim, depende de cada lugar, né, de cada cidade ou de cada estado, como é que vai funcionar o regime aberto. Mas esse discurso meramente punitivista que acaba assustando, porque quando surgiu a recomendação do CNJ, se dizia que, né, o discurso alarmista se voltava no sentido de que as pessoas seriam soltas e passariam, né, sempre os estupradores e os homicidas sairiam estuprando e matando todo mundo. É sempre a ideia mais fácil, né, a primeira ideia que surge quando tem esse tipo de decisão. E não foi isso que se verificou. Né? Se verificou que houve, inclusive, muitos dos ex-presos, digamos assim, né, dos presos que tiveram prisão domiciliar reconhecida, eles acabaram mortos, na verdade, né, em virtude de guerras envolvendo facções criminosas, né, em virtude do conflito existente. E o reflexo na realidade, né, das pessoas que geralmente são vítimas dos crimes, de crimes contra o patrimônio, de crimes contra a liberdade individual, não se reproduziu. Quer dizer, então não houve esse aumento na proporção da concessão, esse aumento de criminalidade na proporção da concessão das prisões domiciliares. Né? Era basicamente isso que eu tinha para colaborar com o debate. Né? Achei importante trazer esses pontos de vista, essas movimentações jurisprudenciais, né? Que também, né, provavelmente vai ser enfrentada aí pelo Pedro, enfim, acredito pela Fernanda. Então, mas por quê? Porque justamente em virtude desse panorama de incerteza, dessa peculiaridade da situação, o direito ele tem que se adaptar à peculiaridade, né? Tem que se adaptar às situações diferentes que se colocam na frente, né? E esse é o grande mérito que eu vejo do jurista, de ele justamente conseguir identificar o que acontece fora da janela, para a partir do momento em que ele for analisar utilizar as ferramentas jurídicas que ele tem, poder apresentar a melhor resposta possível, a melhor resposta e a resposta adequada ao que a Constituição preconiza. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Maravilhoso. Adorei te ouvir. Né? Lamentavelmente, parece que evidencia-se, nem vou usar o atenuante parece, né? Evidencia-se que algumas pessoas negam o estado, né, total do caráter de excepcionalidade, né? Exato. Mesmo essa dificuldade a gente já percebia antes, né? E agora nem se justifica, né, essa falta de sensibilidade, né? Um período caótico, né, de incertezas, né, de modo absoluto, né, por mais contraditório que seja. Então, depois retornamos ao debate. Obrigada. Então, passo a palavra, querida professora Fernanda. Bom, inicialmente eu quero agradecer à professora Clarissa e ao Matheus pelo convite de participar de mais um ciclo da diversidade, dizer que é realmente um grande prazer. Eu acho que esse evento acho que, se não me falha a memória, ele deve estar na 4ª edição, né, professora? 4º ano. A do ano? Nona, meu Deus, como o tempo passa velho. Eu vou envelhecendo e não vou vendo o tempo passar. Então, são 4 anos, exatamente. São 4 anos, né? Isso, exatamente. Certo. Mas é um evento lindo, professora Clarice, assim, quero te dizer que é uma grande alegria para mim participar desse evento e te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de a gente conseguir, então, se encontrar, ainda que virtualmente, né, nesses tempos que nos são bastante assustadores. Então, eu tenho sentido muita falta, né, do convívio com as pessoas, do contato, né, o convívio com os alunos, dos amigos, e então a oportunidade de vir, né, através, então, mesmo que seja do Zoom, e poder encontrá-los, para mim é muito bom, é muito gratificante. Quero também cumprimentar o meu querido amigo, parceiro, Felipe. Também é um prazer te reencontrar, Felipe. O Pedro, né, todos os alunos, as alunas, a Mari Gastal, né, a Marcele Cipriani, dizer que eu estou com saudade de todos vocês, né, estou vendo vários alunos aqui. Ivana, não vou cumprimentar todos, gostaria,
porque estou sentindo bastante falta de vocês, mas que bom que a gente tem, então, esses momentos para conseguir compartilhar algumas, né, angústias e algumas experiências que a gente tem vivido ainda aqui dentro de todos os nossos privilégios, né, nessa pandemia. Então, inclusive, a partir do que a gente havia conversado antes de iniciar formalmente o encontro, da fala do Felipe, que trouxe muito bem, né, que explicou exatamente todo esse movimento, né, das decisões judiciais que envolvem a pandemia e as prisões domiciliares e a pesquisa, enfim, que o Pedro vai apresentar. Eu resolvi, assim, né, nesse momento, modificar um pouquinho, né, a minha fala, começando a dizer que essa pandemia, me parece, trouxe consigo uma necessidade de a gente retomar um discurso que parece, né, ter sido adormecido e sufocado, que é um discurso de resistência, né? É um discurso que busque de forma efetiva questionar essas premissas tradicionais do direito de punir e que nos impõe, independente das nossas posições ideológicas, a necessidade de se reconhecer como legítimo o direito de resistência, né, de todo cidadão quando da violação das regras de equidade pelo Estado, né? Então, eu acho que, num primeiro momento, o que a gente tem experimentado justamente nessa pandemia é essa necessidade premente, urgente, né, de resgatar esses discursos de resistência. Eu tenho para mim que também se trata de um momento crucial para que a gente retome de forma bastante incisiva a crise da legitimidade do sistema penal, principalmente centrada na fundamentação da pena, né? A seletividade, reprodução da violência, que incide sobretudo naquela população jovem, na população negra, a destruição das relações comunitárias, a corrupção institucionalizada, elas são características do sistema penal, né? Então, me parece que mais do que nunca a gente precisa ter em mente, né, aquilo que o Tobias Barreto já disse, né, há mais de um século, que quem procura o fundamento jurídico da pena deve também procurar, se é que não encontrou, o fundamento jurídico da guerra, né? Então, o que a minha proposta nesse debate, para além das questões que envolvem, né, decisões judiciais e que envolvem especificamente, né, também trabalhar com conteúdo, é propor que mais do que nunca a gente comece a retomar, né, os discursos críticos e que legitimam, né, que são críticos a essa legitimação da pena. E também pensar no papel do discurso jurídico, dos operadores jurídicos, na elaboração especialmente de estratégias que, num primeiro momento, objetivem salvar vidas humanas, né? E eu costumo dizer que em alguns grupos, né, específicos, eu já vou falar sobre isso, né, de advogados que estão aí na trincheira da execução penal, eu costumo dizer que, na verdade, eles desempenham uma tarefa que é parecida, né, com a tarefa da Cruz Vermelha, né, e a Defensoria Pública também, né, que evidentemente não vai conseguir terminar com o conflito bélico, com as guerras, mas sua atuação é basicamente na tentativa de diminuir sofrimento, né? Então, me parece que o pensar sobre prisões domiciliares é efetivamente pensar numa tarefa de diminuição de sofrimento, numa tarefa de contenção das consequências de uma guerra, né? Então, a minha fala nesse primeiro momento, né, eu acho que é importante dizer, ela é construída a partir desse local da advocacia criminal como uma atividade que precisa se deslocar, né, deslocar o olhar para aquilo que efetivamente importa nesse momento, que é a contenção, digamos assim, né, desse poder punitivo, a presença dessas pessoas dentro de um sistema prisional absolutamente falido e que, diante de uma pandemia, né, representa a possibilidade de um número significativo de mortes, né, e de uma forma absolutamente naturalizada, de uma forma absolutamente invisibilizada. Então, eu trago também, né, a minha ideia é trazer também um pouco das experiências, né, no campo da advocacia criminal e que são compartilhadas por esses colegas que estão na linha de frente, né, nesses casos e que
atuam efetivamente numa área que é bastante estigmatizada, né? É uma área, então, extremamente difícil do ponto de vista econômico para a advocacia. Não existe nenhum glamour na execução penal, né? Se nós formos comparar, por exemplo, com direito penal econômico, né? Então nós temos uma quantidade significativa de colegas, eu diria, grande parte dos colegas que atuam na área criminal exercem a advocacia na linha de frente, lá na execução penal, e que, para mim, nesse momento, vem de forma assim muito aguerrida, né, se apresentando como um grupo importante de resistência, né? Então, as restrições impostas, né, pela pandemia, nesse momento, tornam o sistema prisional ainda mais fechado. Então, é importante perceber que não existe nenhuma clareza, né? Não existe nenhuma transparência em relação aos dados do sistema prisional, em relação à quantidade de pessoas que estão contaminadas, não existem dados relativos à presença, então, desses grupos de risco no sistema prisional. Não existe também um controle nenhum, né? Isso está acontecendo, inclusive, em todo o país, em relação à testagem, não existem propostas em relação a isso, e essas restrições fizeram com que as pessoas que estão dentro do sistema prisional, elas se colocassem numa situação de ainda, né, uma maior vulnerabilidade, né? Então, foi bastante preocupante no momento em que o CNJ emitiu essa recomendação número 62, foi bastante preocupante a suspensão das visitas dos familiares no sistema prisional, porque nós sabemos que a visita do familiar é aquilo que oportuniza ao preso conseguir recursos, digamos assim, mínimos, inclusive, para higiene, né, alimentação, né, saúde. Então, isso, num primeiro momento, fez com que houvesse uma grande preocupação, um movimento interno, né, dentro dos presídios, porque, de fato, essa restrição faz com que as pessoas se coloquem numa situação de uma precariedade ainda maior, sem contar nas questões psicológicas, né, que são inerentes à própria pandemia. Se nós estamos recolhidos em casa, né, e nós já estamos pensando que é muito difícil permanecer em casa, é muito difícil permanecer no conforto das nossas casas, né, imagina, então, dentro do sistema prisional. Isso também trouxe um impacto significativo para que as pessoas, né, a advocacia, para que a Defensoria Pública conseguisse acessar os presos, né? Então, houve uma restrição de contato dos profissionais da advocacia, da Defensoria Pública, aos presos, e isso fez com que houvesse também, de uma forma bastante aguda, né, um incremento, digamos assim, da violência institucional, né, da impossibilidade de denunciar aquilo que estava acontecendo dentro dos muros, né, dos presídios. E esse é um outro ponto também bastante significativo, porque dentro de alguns grupos, né, que eu faço parte, que tem mais de 400 advogados, né, em todo o estado que trabalham com com a advocacia na execução penal, existe um relato muito intenso e muito forte do aumento da violência policial e que se tornou ainda mais invisibilizado diante da suspensão das audiências de custódia, né? A dificuldade também de ter acesso a pessoas que são presas em flagrante. Nós tivemos aí situações inúmeras, né, de pessoas incomunicáveis e que não era possível saber onde essas pessoas, né, se encontravam. Isso, então, fez com que esse sistema, que já é extremamente agressivo, se tornasse ainda mais, né? Então, essa resolução, né, do CNJ, quando acho que o professor Felipe já expôs, ela recomendou, foi uma recomendação de aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto, revisão das decisões que determinaram a internação provisória em relação aos adolescentes, reavaliação das prisões provisórias e a máxima excepcionalidade das novas prisões preventivas, né, a prisão domiciliar de pessoas presas com diagnóstico ou suspeita de Covid e não realização de audiências de custódia, entre outras medidas. Me parece que essa recomendação
trazem, então, formas mínimas de enfrentar esse problema dentro do sistema prisional. Aqui no Rio Grande do Sul, logo depois que saiu a recomendação do CNJ, na contramão do que vinha sendo recomendado pelas autoridades de saúde sérias, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele fez um pedido, então, para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, para que elaborasse um parecer, né? Então, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um parecer em que ele foi redigido pelo CREMERS da seguinte forma: o perigo de contágio entre os custodiados, inclusive, é significativamente menor do que a população em geral. E a manutenção dos custodiados em ambiente prisional, principalmente daqueles que pertencem ao grupo de risco, é a medida que se apresenta mais segura no atual contexto, né? E aí segue ainda o parecer. Por fim, recomendam, né, que durante a pandemia os custodiados, principalmente os pertencentes aos grupos de risco, permanecessem recolhidos no sistema, né, e num ambiente em que existe uma frequente violação, né, de garantias, de direitos e garantias, e inclusive não permite o acesso à saúde e às medidas mínimas de higiene. E esse parecer do CREMERS, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, tem sido utilizado, né, como fundamento, então, para negar os pedidos de concessão de prisão domiciliar, tanto no âmbito da execução, né, quanto no âmbito, então, do Código de Processo Penal, nas situações de prisão preventiva. Então, é possível perceber, e por isso que eu trago a fala da necessidade de nós, então, retomarmos um discurso que exponha efetivamente, né, a ausência de legitimidade do sistema penal e critique os fundamentos da pena privativa de liberdade, porque é possível perceber que que a nossa justiça penal, ela é, de fato, autoritária e ela consolida um estado punitivo no Brasil, né? Então, nós estamos, né, com números extremamente alarmantes de contaminação, de contágio, diante de um vírus que ele tem uma potencialidade, né, letal para essa população prisional que está efetivamente no grupo de risco só pelo fato de estar num ambiente prisional, e o que nós verificamos na grande maioria dos casos é a reprodução de um discurso, né, de um Estado totalmente penal, né? Então eu trago aqui alguns trechos, né, de algumas decisões para negar o habeas corpus que foram compartilhadas então com alguns colegas, e inclusive alguns relatos que é importante também de dizer, de dificuldade, inclusive, na elaboração desses pedidos e na impetração dos habeas corpus, considerando, então, que a grande maioria dos processos criminais que tramitam na Justiça Estadual, especialmente no âmbito especialmente da Justiça Estadual, eles ainda são físicos, né? Então, a dificuldade de se elaborar um habeas corpus para conversão de uma prisão preventiva, né, em prisão domiciliar encontra obstáculo na possibilidade do advogado extrair cópia do processo, né? Então, para que se tu faça um pedido de habeas corpus, é preciso que tu tenha acesso à decisão, é preciso que tu tenha acesso, né, ao conteúdo do processo, e não raras vezes habeas corpus foram denegados, sob o argumento de que o advogado ou advogada não havia instruído suficientemente o processo, né? Isso não foram uma ou duas decisões, foram inúmeras decisões, né, nesse sentido. Então, foi uma grande preocupação justamente a forma, né, que os tribunais enfrentaram a pandemia e a negativa de acesso à justiça, a dificuldade, né, de prestação, de a gente provocar uma prestação jurisdicional justamente, né, em decorrência desse fechamento total. Então, aqui tem uma decisão que foi proferida num habeas corpus aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que a advogada pediu a concessão, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Então, ela diz o seguinte, né?
é possível que muitas presas, né, façam questão de engravidar ou obriguem soltas, né, para o aliciamento, justamente para poderem, assim, alegar o pedido de prisão domiciliar, né? Então, era o caso de uma presa, né, de uma pessoa presa preventivamente por tráfico de drogas, grávida, e o argumento, então, do desembargador foi esse, né? E ainda, né, tem um trecho bastante emblemático, né, em que o juiz arrisca dizer que seria melhor que os filhos dessa presa, da Edjane, fossem adotados para se tornarem cidadãos produtivos num futuro próximo e uma nação livre e empreendedora com os valores maiores da honestidade, do trabalho lícito e construtivo. Então, aqui foi um habeas corpus impetrado em virtude de uma presa, também prisão preventiva, com filhos pequenos, né, em que foi pedido a prisão domiciliar, e efetivamente foi essa a decisão, né. Depois, tem uma outra decisão, acho que eu não sei se o professor Felipe, acho que ele já comentou, né, o ministro Reinaldo da Fonseca, então, ele, no tribunal, no STJ, na relatoria de um processo, na relatoria de um habeas corpus que foi denegado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele diz assim: por ser filha de criação de uma chefe do tráfico local e, portanto, subordinada aos pedidos maternos, ficaria evidente que a eventual liberdade da paciente constituiria inequívoco abalo à saúde pública. Então, são alguns trechos de algumas decisões bizarras, né, que são compartilhadas, né, pelos advogados e pelas advogadas, e que revelam mais do que nunca uma situação bastante assustadora, uma propagação de um senso comum, né, por parte do Poder Judiciário, e que está, de certa forma, né, sendo absolutamente conivente, né, com a possibilidade de um grande genocídio dentro do sistema prisional. Então, a gente precisa também retomar o atual contexto que nós vivemos, né, e que demonstra que nas três últimas décadas houve um incremento da população carcerária de cerca de 430%, né, em termos absolutos, e um crescimento proporcional de 341%. Alguns dados que eu extraí, então, do site do DEPEN: em dezembro de 2019, a população prisional contava com 755 mil pessoas, né? Enquanto existiam apenas 444 mil vagas, com um déficit, então, de 312 mil vagas, né? Uma taxa de ocupação de 170,74% de vagas no sistema prisional. Então, esse me parece que é um momento extremamente importante de se colocar em pauta e tentar superar esse mal prisão, né? Que ele efetivamente, ele tem um potencial de destruição, né, de pessoas com determinados marcadores sociais. Então, eu acho que nós vivemos, né, experiências que são experiências bastante sensíveis, temos a oportunidade de fato, reconstruir, né, um discurso que seja um discurso muito mais crítico. Nós precisamos, eu acho que me parece que retomar esse senso, né, crítico, porque o futuro, digamos assim, né, que nos apresenta, e inclusive o presente, é algo assim verdadeiramente assustador. E eu resolvi, de certa forma, né, expor a minha fala, foi no sentido de tentar colocar, inclusive dentro do ambiente acadêmico, né, todas as dificuldades que são enfrentadas, né, por esse grupo de profissionais, né, defensores públicos, a advocacia criminal, porque são pessoas que estão, de certa forma, né, vivenciando de uma forma bastante intensa e sofrendo bastante com o que vem acontecendo, com o que está acontecendo e com aquilo que está, né, por acontecer. Então, nós temos um histórico, né, de legislações que são desde a democratização, desde a entrada em vigor da nossa Constituição Federal, né, que propõe um aumento, digamos assim, de leis penais, um recrudescimento
do sistema penal. Por outro lado, nós temos também reformas, né, no processo penal que introduzem, né, mecanismos, digamos assim, não sei se eu poderia chamar, mas de justiça consensual, mas no sentido de abreviar cada vez mais o processo, no sentido de fazer com que essas penas ou que essa resposta penal ela seja cada vez mais rápida, né, em detrimento de direitos e garantias fundamentais. Então, por isso que, mais do que nunca, me parece que é preciso que a academia, é preciso que os operadores do direito, né, eles renovem aquele espírito crítico, né, e que isso é fundamental para que a gente possa, então, contar, né, com dias mais tranquilos e menos sombrios, né. Eu agradeço, então, professora Clarice, né, agradeço pela... E aí depois a gente segue conversando um pouquinho mais. Fernanda, muito bom te ouvir também. Tá cada dia melhor, cada ciclo melhor te ouvir, né? E são muito bem-vindas os teus relatos, que eu chamo de extramuros, né? Fazendo com que a academia ela se depare com a realidade. Nós estamos na academia para isso, né? Trazer para os nossos alunos os nossos, não só as nossas razões, como também os nossos sentimentos, né? Acerca dessas contradições todas, né? E esperemos que tem se falado muito no novo normal, nova normalidade, né? E inicialmente eu tinha uma aproximação, uma tendência, a convicção de que voltaríamos melhores, né? Hoje, lamentavelmente, eu tenho dúvidas sobre isso, né? Mas espero estar errada, né? Acho que a gente tem que realmente assumir os posicionamentos, né? Nos mostrarmos mais, né? Porque senão tomam o nosso lugar, né? O nosso lugar. Okay? Obrigada. Depois continuamos a conversa. Querido Pedro, é contigo. Bom, pessoal, tudo bom? Não sei se meu microfone está bom. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. É uma honra para mim, como membro do GSEG, estar aqui falando. Eu sempre ajudei a organizar esse evento. Acho que não sei se desde exatamente da sua criação, né, professora, mas desde há bastante tempo, porque, na verdade, o ciclo da diversidade, ele surge a partir de uma necessidade de conciliação na universidade. E ele vem nesse intuito de dar voz a direitos humanos, ao movimento antirracista, ao movimento LGBT, e também questões atinentes ao direito, atualidades, e agora o sistema prisional, a Covid nesse ano. Mas foi nesse intuito de conciliação que a professora Clarice levantou essa bandeira para a gente poder estar aqui hoje falando tão abertamente todos os assuntos de interesse acadêmico e da população em geral, né? Extramuros, como a professora falou. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Pavanato, eu sou advogado, eu sou mestre pela PUC em Ciências Criminais, especialista também. Fui aluno do professor Felipe, então é uma honra aqui estar dividindo as atenções com ele. Para mim é algo que me engrandece, me deixa muito feliz. Eu venho advogando no direito criminal especificamente faz 5 anos, então ainda estou no começo dessa caminhada e espero poder contribuir um pouco para esse debate. Queria também agradecer a professora Fernanda, que eu acho que fez um manifesto agora da advocacia, de quem labuta na execução penal, que realmente não é a parte pomposa do direito penal empresarial, dos crimes financeiros, tu tá sempre falando com a família, tá em delegacia, tu tá tendo que correr atrás para conseguir cópia de inquérito, tu tá querendo saber onde tá a pessoa, ligam a mãe desesperada, ligam normalmente, né, a gente sabe como é que é, ligar a mãe, ligar a mulher, ligar a irmã, o pai nunca aparece, é uma coisa que é difícil, mas de maneira geral, atrás, sabe, e tu correndo atrás para conseguir a decisão para depois atacar ou não. Então, para mim é uma honra e eu espero estar à altura. O que eu pensei em falar foi falar um pouco da prisão preventiva, né? O tema em debate agora é esse.
e demonstrar algumas coisas que a Covid tem nos dado de diferente. E que eu tenho que dizer que eu acho que tem dado pouco. A gente teve a recomendação 62 do CNJ, que de fato trouxe uma nova argumentação, digamos assim, para a colocação das pessoas em liberdade. A professora a Fernanda já falou, o professor Felipe já falou também. Mas a gente tem uma cultura encarceradora no Brasil. E cultura não se altera com resolução, não se altera do dia para a noite. E a cultura de prender não foi alterada. E depois eu fiz uma pesquisa também que eu vou demonstrar para vocês, uma pesquisa jurisprudencial, bem simples assim, que no final eu quero falar um pouco. Mas o que acontece? A prisão preventiva é uma prisão cautelar, né? A gente tem vários alunos da graduação aqui, eu acho que é bom a gente falar um pouquinho. A prisão é uma prisão cautelar que pode ser decretada a qualquer momento, tanto após o flagrante, após a prisão em flagrante, ou no curso da investigação, no curso do processo, pós-sentença, ou até mesmo em grau de recurso. A prisão preventiva teve várias alterações com o pacote anticrime, né? Algumas ruins, em prol do encarceramento, outras um tanto quanto boas, porque a advocacia já vinha lutando muito tempo por isso. Hoje, por exemplo, a prisão preventiva sempre foi uma prisão sem prazo. Hoje a gente tem uma alteração no artigo 316 parágrafo único, que obriga uma revisitação aos motivos ensejadores da prisão a cada 90 dias. Isso é algo bem importante, algo que se estava lutando muito para que a prisão preventiva não fosse uma prisão com características de antecipação de pena, né? Uma prisão ad eterno. A gente teve algumas outras mudanças em relação à necessidade de fundamentação da prisão preventiva. A prisão preventiva ela sempre necessitou ser fundamentada, mas hoje, por exemplo, a gente tem no artigo 313 o que é uma fundamentação idônea. A gente tem milhares de habeas corpus que estavam sendo impetrados dizendo que essa decisão não tem uma fundamentação idônea. Mas a gente não sabia, não tinha explícito o que era uma fundamentação idônea, e hoje a gente tem. Então, são mudanças que vieram a partir do pacote anticrime que podem ser comemoradas, digamos assim. Mas isso é um ponto interessante de a gente pensar. Elas podem ser comemoradas por elas serem uma simples mudanças, ou elas realmente vão gerar mudanças. E isso, a gente aqui no grupo da professora Clarice, a gente tem a propriedade de falar que a ciência do direito é uma ciência transdisciplinar. E não adianta uma simples mudança legislativa se a gente não tiver uma mudança cultural na cultura de encarceramento. E a gente não tem uma mudança cultural. Então, mesmo que a gente tenha novas legislações, mesmo que a gente tenha, por exemplo, em relação à Covid, uma recomendação do CNJ, se a gente tem uma cultura encarceradora, a gente não tem uma mudança efetiva na realidade prática. Enfim, outra questão que eu acho que carece um pouco de fala, e para demonstrar essa ausência de protagonismo nessa mudança de cultura dos tribunais, a gente tem a DPF 347. A DPF 347 é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, tá? Antiga não, é de 2015, impetrada pelo PSOL, pelo PSOL, né? Que pleiteava o estado inconstitucional das coisas no sistema carcerário nacional. Essa ADPF, ela voltou agora à tona na questão do Covid. Mas o que aconteceu? Vamos tentar explicar um pouquinho da ADPF. A ADPF teve uma decisão liminar nessa ADPF em 2015, declarando o estado inconstitucional das coisas no sistema carcerário. No mérito dessa cautelar,
a gente teve as tão famosas implementação das audiências de custódia, que hoje estão suspensas pela Resolução 62 do CNJ, mas que foi um passo importante para tu tirar do papel a prisão, porque o juiz recebia o APF, o auto de prisão em flagrante, e não sabia o que tinha acontecido, se a pessoa tinha sido torturada, como é que tinha sido as condições dessa prisão, só tinha um relato. Normalmente esse APF vinha sem um relato da defesa, né? Não tinha o contraditório ali, e só tinha o relato da autoridade policial, que só recebeu. Normalmente, a brigada fez a prisão em flagrante, levou para a autoridade policial, para a delegacia, o delegado só verificou as condições, tipificou o delito, e encaminhou o pedido pela conversão para preventiva ou não, enfim, encaminhou, e o juiz era afastado do preso. Então, as audiências de custódias nessa DPF foi uma grande conquista. Mas mais importante, não mais importante, mas também tão importante quanto as audiências de custódia foi a liberação do fundo penitenciário. Isso não é muito falado. E eu fiz uma pesquisa agora só para poder falar um pouco para vocês. O fundo penitenciário é um fundo bilionário que está no portal de transparência, todo mundo tem acesso. E ele está sendo investido no sistema carcerário, esse fundo. Por exemplo, em 2016, a liberação a partir dessa DPF para os estados foi de 1,2 bilhões de reais. Em 2017, 590 milhões, no outro ano 60, no outro ano 200, e a previsão para esse ano é 300 e poucos milhões em serviços que o Fundo Nacional Penitenciário repassa aos estados. Essa liberação, hoje a gente não está conseguindo ver um resultado, digamos assim, tão grande nas audiências de custódia, por exemplo, justamente por essa cultura, mas no fundo penitenciário a gente vê um aumento crescente do investimento em presídios, tanto federais, mas presídios estaduais em todas as unidades da federação. Isso eu acho que é algo positivo a partir dessa DPF. Por exemplo, a criação da PECAM no Rio Grande do Sul, que é a reforma, a penitenciária de Canoas, está relacionada à liberação desse fundo também. E eu acho que é algo interessante que foi conquistado a partir dessa DPF. Enfim, por que ela volta à tona agora? Ela volta à tona porque o Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa entrou como amicus curiae após a decretação de pandemia e requereu uma tutela provisória incidental nessa DPF, visando adotar várias medidas para o combate da pandemia do coronavírus. A DPF, a tutela provisória incidental foi indeferida, foi negado o segmento dela, tá? Porque o amicus curiae não tem legitimidade, foi essa a tese, para entrar com tutela provisória incidental, mas, de ofício, a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio determinou os juízes de execução penal e os magistrados a diminuir a incidência das prisões preventivas, a liberdade condicional aos presos com mais de 60 anos. E teve toda uma mobilização, isso foi no dia 18 de março, teve toda uma mobilização a partir disso. Essa mobilização, ela durou horas, porque logo após a turma se reuniu e com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, decidiu por aceitar apenas o que o CNJ tinha dado. Então, na DPF, a gente tinha uma decisão que obrigava os juízes de execução, obrigava os juízes de primeiro grau a adotarem medidas de cunho de mais liberdade individual, de proteção de liberdade individual, de menor encarceramento, levando em consideração a epidemia do Covid, e o STF escolheu por não assumir esse papel de enfrentamento e simplesmente aceitar o que o CNJ já tinha estabelecido como recomendação. Essa DPF teria um papel muito mais importante e a gente conseguiria, como advogados e defensores, usar ela para buscar a liberdade das pessoas que têm direito.
E a gente percebe nos argumentos de negativa, e depois agora quando eu apresentar a parte que eu fiz sobre os habeas corpus, sempre um argumento de que geraria uma mega operação por parte do Poder Judiciário, geraria custos enormes para o Poder Judiciário, ter que aceitar isso de maneira ampla, de maneira, digamos assim, realmente uma reforma, fazer disso realmente algo que modificasse o cenário atual. E a gente tem várias forças que foram contras e acabou dando esse recuo no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que foi interessante falar um pouco sobre essa DPF, porque foi uma tentativa que no momento foi importante do Instituto do Direito de Defesa, né, dos advogados, buscar essa solução. Mas enfim, a gente tem a recomendação 62 do CNJ, e que no artigo 4º vai falar sobre como a professora já falou também, falar sobre a questão de usar, de fato, a prisão preventiva como última ratio do direito penal. O que a gente desprende dessa recomendação? Isso eu vou demonstrar agora, então. Mas primeiro é interessante falar porque a gente tem, por exemplo, essa recomendação agora, mas a gente teve há poucos anos, em 2012, a alteração no Código de Processo Penal que possibilitou as medidas cautelares alternativas à prisão no artigo 319 do Código de Processo. O que acontece? Antes a gente tinha essa dicotomia gigante dentro da prisão preventiva entre liberdade plena, que era a liberdade provisória, né, mas de fato era uma liberdade plena, ou prisão preventiva. O artigo 319, com as medidas alternativas ao cárcere, nos deu medidas alternativas ao cárcere, que seria o quê? A intenção da lei. E por isso que a gente tem que pegar essas recomendações, essas alterações legislativas e sempre ler a partir de uma visão também da cultura inquisitória, da cultura dos nossos tribunais. Uma visão transdisciplinar e não só a positivada. O que aconteceu com a mudança legislativa de 2012 das medidas cautelares? Aconteceu que hoje a gente não tem liberdades em HCs, ou tem pequeníssimas liberdades sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao invés da gente ter a prisão como a última ratio e a aplicação, então, não vou prender, não vou usar da prisão preventiva, porque ao caso concreto ela não deve ser aplicada, e aplico medidas cautelares diversas, não. Eu aplico a prisão preventiva e para quem eu ia dar liberdade provisória, hoje eu aplico medidas cautelares diversas da prisão. Essa é a cultura e é isso que a gente tem nas decisões do Tribunal de Justiça. Enfim, só para demonstrar como a prisão preventiva, que é um tema delicadíssimo, porque a gente vê nela uma antecipação de pena e uma cultura de prisão preventiva. A professora Fernanda estava falando dos dados de presos, do número de encarcerados. Não sei se ela falou, mas eu acredito que, posso ter falado, que a gente tem quase, pelos dados do DPEM, 41% das prisões no Brasil são prisões preventivas. 41% é um número exorbitante, é um número que a gente não pode aceitar como normal. Isso se reflete também na América Latina, mas o Brasil é um país, é um case importante para isso, de um número absurdo de prisões preventivas. Então, a regra é a prisão para os nossos tribunais, para os nossos juízes, e a exceção é a liberdade. Bem, eu vou falar então de uma pesquisa pequena que eu fiz aqui, eu acho que só para trazer para vocês, porque eu sabia que os professores iam falar bastante da recomendação do CNJ, e eu fiz uma pesquisa jurisprudencial, tá? Eu usei uma metodologia bem quantitativa em fazer a pesquisa, eu sei que aqui deve ter bastante gente que faz pesquisa, então ela não se propõe a ser algo a mais do que é. É uma pesquisa jurisprudencial que eu fiz entre o período de 24 de março de 2020 até 1º de junho agora de 2020, no site do tribunal, na busca por jurisprudência no site do tribunal, em habeas corpus criminais, tá? Com os termos Covid ou coronavírus. Quantos foram propostos, né? Eu fiz
Uns eu coloquei como a principal, depois excluí a outra palavra, sem a palavra. Usei os termos da própria ferramenta de pesquisa ali do tribunal. Essa data se deu porque o primeiro habeas impetrado, em função da resolução 62, no Rio Grande do Sul, foi no dia 23. Não sei se foi impetrado, mas a data do julgamento do primeiro julgamento foi no dia 23 de março. Do julgamento no plenário, né, não monocrático. Então, a pesquisa jurisprudencial foi realizada de 1º de junho e constitui uma busca em emendas de habeas corpus criminais contendo as palavras Covid-19 mais coronavírus. É importante ressaltar que muitas vezes o habeas corpus ele é substituído do agravo em execução, tá? Para quem é aluno de graduação. Na execução penal, o recurso do juiz de execução, o recurso correto é um agravo de execução. Mas tu pode, como demora muito para julgar, como é um direito imediato, tu precisa de uma liminar e não cabe liminar em agravo, os advogados usam o habeas corpus como substitutivo do agravo em execução. Bom, então muitos desses HCs que foram encontrados na pesquisa são substituídos de agravo de execução. Outro ponto também é que muitos desses HCs que foram encontrados não foram conhecidos porque foram supressão de instância, tá? Porque não foi feito o pedido na execução, ou não foi feito o pedido para o juiz do primeiro grau e foi entrado direto com a HC. Mas são números alarmantes que merecem a nossa atenção. Então, nesse período então de 24/3 a 1º de junho, 2 meses e pouquinho, foram impetrados no Tribunal do Rio Grande do Sul 1.290 habeas corpus, 1.290 habeas corpus, e eles foram distribuídos nas 8 câmaras criminais do tribunal, tá? Agora o que eu acho, e sempre com os termos relacionados ao Covid. Agora eu acho que o que mais vai chocar vocês. Desses 1.290 habeas corpus, foram concedidos 73. Isso é um resultado de aproximadamente 5% dos habeas corpus que se entra no Tribunal de Justiça são concedidos. E assim, ó, eu acredito que, claro, existam habeas corpus que possam não ter cabimento, existam habeas corpus entrados de maneira errada, existem argumentos falsos. Mas 5%, a partir de uma recomendação do CNJ, porque eu fiz essa pesquisa baseada numa nova. A gente tem um fato novo, que é uma recomendação. A gente tem teve o fato novo da DPF. E a gente ter o mesmíssimo resultado que a gente tinha anteriormente. Se a gente for comparar com o período do ano passado, eu tentei fazer uma pesquisa também do ano passado, não com esses termos, né, mas de habeas corpus concedidos, a gente vai ter mais ou menos esse mesmo padrão de 5%. Então, na jurisprudência, pelo menos aqui do nosso tribunal, a recomendação não surtiu nenhum efeito prático. Claro, isso é na jurisprudência, né? Eu acho que tem que fazer uma vírgula. A gente não sabe como aconteceu nos juízos de primeiro grau, porque muitos juízes de primeiro grau e de execução concederam a prisão domiciliar ou concederam medidas cautelares a partir diretamente, e daí isso acaba não chegando no tribunal. Então não tem como dizer, mas esses são dados aterrorizantes. É 5,65% de habeas corpus concedidos. E daí, só para elucidar, por exemplo, os argumentos para não conceder os habeas corpus são os seguintes. Então, é uma mera recomendação. Esse está em quase todas as decisões. É uma mera recomendação. Então, a gente vê o problema do STF não ter assumido a partir da DPF, né? Ele se isenta de assumir a partir da DPF porque ali era uma ordem, né? Uma ordem para que fosse cumprida e daí abre mão, lava as mãos e recorre à recomendação da STJ. Uma mera recomendação, e eu vou ler aqui, tá, pessoal? Ó, a população já se encontra confinada em quarentena para evitar a propagação do Covid-19 e, por consequência, o colapso do sistema de saúde, suportando as consequências econômicas da paralisação das atividades comerciais do país, não se podendo dela exigir o enclausuramento por medo pela soltura indiscriminada de todo e qualquer indivíduo preso
sem que o grau de periculosidade do agente seja apreciado. São argumentos todos nesse tipo. O fato do paciente ser portador de asma, que é o que está expresso na recomendação, não possibilita, por si só, não possibilita a substituição da prisão preventiva. Ademais, conforme consta na informação da casa prisional, o paciente vem recebendo tratamento médico adequado. Isso fez lembrar, professor, o que a Titi falou, a Cristine Russomano, falou quando ela falou: a gente não tem um argumento, o advogado não tem um argumento, o defensor não tem um argumento para dizer: na PECAM tem Covid, então eu quero a liberdade. No Central tem Covid, então eu tenho a liberdade, porque a gente não tem teste. A gente não tem ninguém testado lá dentro. Se a gente não tem ninguém testado, como é que a gente vai afirmar que tem ou não? Então, agora, um outro argumento, por exemplo, que a professora Fernanda usou, a gente tem uma portaria... adotadas as orientações do Ministério de Saúde, preconizadas as portarias interministerial, incorporadas à nota técnica da SUSEP, com a argumentação do Corém, a manutenção dos custodiados em ambiente prisional, especialmente daqueles que entregam grupo de risco, é a melhor medida adequada para resguardá-los do contágio. Então, sabe, a gente tem repetição, eu vou pegar, contraria a lógica e o bom senso que se vá dele retirar quem socialmente desajustado já se encontra isolado, permitindo-se a circulação e que a evidencia tem potencial efeito para contribuir para a disseminação da doença. Agora, outra de asma. Embora o apenado e o paciente sofra asma, isso não importa, sabe? Sempre nesse sentido. Aqui, outro argumento que repetidas vezes aparece. Tampouco há indicativos que o estabelecimento prisional esteja agindo de forma ineficaz na proteção da população carcerária. Porque como o habeas corpus, e todos sabem, tem um efeito, tu tem que levar as peças ao Poder Judiciário para ele poder analisar, tu teria que levar as informações que o paciente não está agindo, que o presídio está agindo, né? E você percebe uma inversão na argumentação da lógica isso é bem lógica, a argumentação, como se faz uma inversão. Como se eu tivesse que provar que lá no presídio X não tenha médico. E não o Estado saber que lá não tem médico ou que lá não tem atendimento médico. A recomendação 62 não impõe de modo obrigatório. Deixa eu ver. Aqui tem uma de concessão, que é um caso parecido com a Fernanda, mas que assim, o desembargador ele quase se desculpa, né, por estar. Que é o caso de uma genitora, mãe de 4 filhos, que ele fala assim, a mulher gestante que for mãe responsável por pessoas com deficiência, substituição da prisão. Oportuno consignar que a legislação não está, contrariamente ao que possa parecer, preservando os interesses da prole atingida, em hipótese como vertente, pela prática de narcotraficância desenvolvida pela genitora no local onde todos moram. Mas, claro, esta é a colocação em prisão cautelar nos casos que permitirá a continuidade delitiva, da atividade delitiva na presença das crianças. Então, aqui ele acabou concedendo a ordem, mas quase que se desculpando por estar concedendo uma ordem a uma mulher, mãe de 4 filhos, que estava presa por tráfico de drogas. E além de ter, claro, né, nessa questão da gestante, a gente tem a alteração de 2008. Enfim, eu só trouxe alguns exemplos, eu acho que eu já me estendi muito no tempo, eu ainda não tenho esse cacoete de professor, que nem os colegas, de saber exatamente o horário, o quanto eu falei. Mas então o nosso tribunal continua tratando a prisão preventiva como antecipação da pena. Eu acho que a gente tem uma raiz inquisitória no processo penal, que são mantidas mesmo com recomendações de instâncias superiores. A gente tem uma mentalidade encarceradora e os argumentos de se agarrar a qualquer coisa, a uma nota técnica, a um parecer, a qualquer coisa possível para não, mesmo sabendo que esses dados são subnotificados, né?
para não conceder a liberdade. Mas para encerrar a minha fala, eu tenho que me agarrar, a gente tem que se agarrar como pode a algumas coisas, né? Então, eu tenho uma decisão muito boa de que a gente sabe quais são os desembargadores que têm uma visão um pouco mais humana em desencarcerador. Que, em que pese a gravidade do fato, o réu não pode ser penalizado pela demora na instrução, sendo evidente a ilegalidade da segregação em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Assim, mais adequada, no caso, a substituição por medidas cautelares, entender que de outra forma implicaria aceitar que os fatores, como a repulsa social e a gravidade ou a complexidade do delito, sejam decisivos para a aceitação de dilações cada vez maiores para a formação da culpa, apenas não conduzindo a resultado mais sinistro, porque, naturalmente, aqui ainda não é Guantánamo. Então, assim, a gente ainda está num Estado de Direito e eu acho que a minha mensagem final é dizer assim, lutemos pelo que temos, pelo que ainda temos. As coisas no direito não são... Quando eu estava na graduação, eu acreditava muito que a gente só estava progredindo, a gente era um progresso, que as cláusulas pétreas realmente existiam. Eu acreditava nas cláusulas pétreas. Hoje eu vejo que o direito ele está em constante ataque sempre. E a gente, todos nós, graduandos, acadêmicos, professores, advogados, somos responsáveis pela manutenção deles. E se a gente não brigar por ele, se a gente não brigar por habeas corpus, a gente não pode esquecer que não teve habeas corpus no Brasil de 69 a 84? Não, 69, o AI-5 foi em 69. E durante 10 anos a gente não teve habeas corpus no Brasil. Era proibido entrar com habeas corpus no Brasil. Então hoje a gente tem que fazer uso, a gente tem que brigar, a gente tem que ir atrás dos direitos das pessoas que não têm voz ou que têm uma voz muito mais cerceada. Muito obrigado, pessoal, e estou aberto a todas as discussões. Obrigada, Pedro. Muito, muito bom te ouvir. Falo aqui aos professores, né? Que bom que nós estamos... Eu adoro fazer confidência com várias pessoas, entre várias pessoas. Que bom que nós estamos deformando alunos, né? E profissionais desse modo, né? Isso é muito bom, né? A gente fica emocionada, assim, de ouvir, né? O Pedro, cuja trajetória desde a graduação, especialização, mestrado, né? Eu pude acompanhar, tive o prazer de acompanhar. Realmente, né, Pedro? Como nós comentamos em alguns momentos lá no nosso grupo, né? A caixa de Pandora foi aberta, está mais aberta do que nunca, mas ainda bem, né? Que sobrou lá no fundo uma virtude chamada esperança, né? Acreditemos, portanto, né? Muito bem, muito bom, ótimo, adoro. Pena que está acabando o ciclo da diversidade deste semestre. Teremos mais, todos convidados já. Abro, então, aqui o espaço para o diálogo, comentários, perguntas. Aproveitem a oportunidade. Tenho já aqui algumas questões que foram encaminhadas por escrito, né? Mas sempre gosto de abrir a oportunidade, se alguém quiser falar. Não? Então está. Eu começo, depois vocês... Então, assim, os participantes, eles dirigem as perguntas para cada um, né? Ou para todos. O primeiro comentário, né? E sobre a forma de questionamento é para o professor Felipe. Tá, Felipe? Para o Felipe. Com a decisão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, é possível dizer que há um avanço progressista com a Covid-19 e que ela pode ser utilizada como fundamentação em outros casos excepcionais, ou parece algo mais distante e isolado? Como você percebe o discurso de juristas, juízes na pandemia? Pois, conforme o levantamento da Folha de São Paulo, o STF concedeu habeas corpus em apenas 6% dos casos que chegaram à apreciação da Corte. Dos 1.386 HCs analisados no período, apenas 87 foi revogado. Em apenas 87 foi revogada a prisão dos pacientes. Então, fica à vontade, professor. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu seria um otimista em excesso se eu dissesse que isso
seria digamos assim, uma confirmação de que a tendência seria de maior reconhecimento desses direitos, tá? Mas eu não posso deixar de negar que essa decisão do STJ ela serve para mim como uma esperança no seguinte sentido. Eu considero o STJ um tribunal extremamente retrógrado em termos penais, né? Aproveitando alguns ganchos aqui do que a Fernanda e do que o Pedro falaram, né, já que o Pedro falou ali na questão das recomendações do CNJ, o STJ tem jurisprudência dizendo que os artigos do Código de Processo Penal, jurisprudência consolidada, de que os artigos do Código de Processo Penal referentes ao reconhecimento de presos são meras recomendações e não que são normas que devem ser observadas, né, e não que são regras de reconhecimento. Então, eu vejo a decisão do STJ como digamos assim, um sopro de esperança, já que a professora Clarice falou em esperança, nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, essa decisão ela pode se servir como base para outras decisões de outros tribunais em relação a esse tema. Queria mandar um abraço aqui para o Marco Scapini, que eu vi que entrou. Pois eu ia comentar. Saudade, Marco. Bem-vindo. Advogado, filósofo e poeta. Teve uma poesia recentemente aceita numa coletânea de poesias que está para sair. É mesmo? Eu quero, hein? Clarice, é uma satisfação rever. Um beijo em todos aí. Vou desligar o áudio, não atrapalhar. Que bom. E a Marcélia aí também, que eu vi o nome dela. A Marcélia está verdinha. Então é isso, quer dizer, eu vejo como uma esperança, não vejo como uma posição que venha a ser adotada de uma forma absoluta nos tribunais, mas eu fico otimista ao ver uma decisão dessas diante do quadro que o STJ apresenta em termos de decisão, né? E pode ser uma mudança cultural, né? Aquela questão da cultura que vocês comentaram antes, quer dizer, assim como, e depende de estado para estado, assim como o Ministério Público aqui é radicalmente contra qualquer concessão ou qualquer benefício em relação aos presos ou preocupação em relação aos presos, o Ministério Público do Piauí ele solicitou à Secretaria de Segurança do Estado que houvesse a sanitização dos presídios, que fosse realizado a testagem, que nem a Fernanda comentou, dos presos, que fossem testados os policiais que prestam o serviço lá de agentes penitenciários, enfim. Acho que há esperanças, né? Mas a única correção que eu faria em relação ao Pedro é que eu não vejo raízes inquisitórias no nosso processo penal, Pedro. Eu vejo a árvore inteira com algumas folhinhas acusatórias. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Felipe. Fernanda, tens aqui uma provocação, né? Que é a seguinte: a disseminação da pandemia Covid-19 forçou o CNJ a recomendar maior cuidado, entre aspas, na segregação cautelar. A prisão como última ratio, finalmente? Então, uma provocação, né? Obrigada pela pergunta. Quero também mandar um beijo para o Marco Antônio Scapini, que bom te encontrar aqui, e dizer que eu não acredito muito nisso, né? Eu tenho um pouco menos esperança, talvez, em relação ao Felipe. Até porque nós já experimentamos anteriormente, né, outras pandemias, né, que invadiram o sistema prisional e causaram um número absurdo de mortes, né? A gente pode trazer, por exemplo, a pandemia da AIDS, né? Então, é um dos exemplos que a gente poderia, inclusive, trabalhar para pensar a forma com que as pessoas que estão, de fato, no sistema prisional são corpos que, né, não são dignos de luto, né? Essa é a grande questão. Então, não me parece que exista, de fato, né, uma preocupação com a vida dessas pessoas, né? Então, nós já vivenciamos outros momentos, então nós já chegamos no atual momento no sistema prisional, né? Nós já nos encontramos, como o próprio Pedro mencionou, né, num estado de coisas inconstitucional em que não se faz absolutamente nada em relação a isso, e porque o sistema penal, na verdade, ele está cumprindo efetivamente com as funções que ele que são funções próprias, né? A função do sistema penal é, de fato, né,
a produção de morte, né? É essa a produção. Então, eu confesso que eu não tenho muita esperança, mas aquilo que eu havia mencionado, né? A esperança reside justamente na possibilidade de uma discussão crítica, na possibilidade, né, de redução de danos, na possibilidade, né, de pensar em um direito, enfim, uma própria dogmática penal que sirva de fato, né, como um instrumento, digamos assim, pedagógico, inclusive para instrumentalizar, né, o judiciário que pode, de certa forma, reduzir os efeitos do sistema penal, né? Então, acho que nós precisamos começar a pensar novamente a partir daí, né? Retomar, de fato, esse discurso, né? Em que enfrenta a falência, né, de qualquer teoria legitimadora da pena, que trabalha o sistema penal, de fato, como um sistema violento de reprodução de desigualdade, um sistema penal que reproduz, né, estereótipos, reproduz preconceito. Então, me parece que o papel da academia, né, o papel do jurista reside justamente na construção, né, desse novo discurso que trabalha, então, com o direito penal, né, com a dogmática, como no sentido de limitação, né, desses efeitos. E eu acho que eu até aproveito para pegar o gancho, eu acho que a professora Clarice tocou num ponto também bastante sensível, em que a gente precisa começar a pensar, isso um pouco preocupante, em relação à utilização dessa tecnologia, que agora, a partir da pandemia, se tornou algo muito presente, né? Eu tenho a sensação que essa pandemia parece que acelerou todo esse processo, né, de revolução tecnológica. E eu acho que o que a gente precisa também pensar é que também o maior poder do sistema penal, ele não reside exclusivamente na pena, né? Mas sim nesse poder, né, de controle, de movimento, né, das pessoas, nesse poder efetivamente de acesso aos dados da vida privada, pública, né? Então, eu acho que essa também precisa ser uma preocupação, né, que a gente tem que, de fato, enfrentar. Mas também, só para... Agora, eu esqueci de comentar quando eu falava sobre as dificuldades, né, no âmbito do sistema prisional que se tem enfrentado em relação às restrições de visitas, né, e de acesso de advogados e defensores públicos, na tentativa, então, de incorporar um parlatório virtual. Não sei se vocês chegaram a ouvir, né, sobre isso, não viu? Né? Existe um movimento, então, da própria Secretaria de Segurança Pública de transformar, então, de criar, né, o parlatório virtual. E algumas questões aí que se apresentam, né? Eu fico pensando com as características, né, das pessoas que estão no sistema prisional. Qual é a família que tem condições de ter um acesso, né, à rede Wi-Fi? Qual é a família que tem condições de ter acesso, então, a um telefone celular que, de fato, tenha, né, todos esses recursos? E o impacto também desse parlatório virtual é preocupante para a própria advocacia, né? Então, nós sabemos, todos nós, quem advoga sabe que dentro do sistema penal as pessoas nos contatam por telefone celular, né? Mas isso também é algo assim que a mim, né, me causa um pouco de preocupação, porque se as pessoas que advogam de fato na execução penal, elas vivenciam de uma forma bastante intensa, né, todo o sofrimento da pena, o contato do preso, o contato do familiar, né, isso vai acontecer de uma forma, né, vai ser ainda mais presente, né? E o cuidado também que se tem que ter com esses canais, né? Com a utilização desses recursos e a preservação do sigilo, do contato, né, entre o advogado, entre o preso, né? Como é que nós vamos garantir isso, né? A mesma questão que envolve as audiências, né, através desses aplicativos que a gente muito bem conhece. Eu fico pensando, professora Clarice, imagina a gente estar numa audiência e aí, né, tu tá lá falando, o advogado esperneando, e aí o juiz simplesmente te coloca ali no mute, né? E aí tu vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer, né? Então... É triste.
Não, Fernanda, e todos, o Felipe também comentou, de certo modo, sobre a questão tecnológica, né? Então, a questão tecnológica, ela vem, na verdade, me parece, desvelar, intensificar e agravar as desigualdades sociais que estavam muito embaixo do tapete, né? Então, evidenciam, essas desigualdades ficaram agora, né, super evidenciadas, né? Então, eu gostaria também de falar, mas tem uma pergunta para o Pedro. Obrigada, Fernando. Tem algumas perguntas, não vão? Depois a gente encaminha para os palestrantes, tá? Para os convidados. Pedro, a suspensão das audiências de custódia é a melhor medida? Não deveria ser implementada a videoconferência, uma vez que é um direito supralegal do custodiado? Acho que na esteira do que a gente estava falando. Não, acho que a pergunta é válida e eu acho que a preocupação é válida. Eu acho que num primeiro momento a gente já teve uma grande dificuldade de implementação dessas audiências, né? Porque o CNJ fez aquela na decisão da DPF era 90 dias para os estados se implementarem. Aqui no Rio Grande do Sul demorou um ano, eu acho. Me corrijam se eu estiver errado, mas demorou, acho que mais de um ano para ter a implementação correta. Como é o caso agora do juiz de garantias. A gente tem uma lei federal em vigor prevendo o juiz de garantias. Mas tem acho que é do CNJ também, uma resolução dizendo, esperar a implementação, não sei exatamente quanto tempo. É a liminar do ministro Fux. A liminar do ministro Fux suspendeu os efeitos. Pois é. Então, a gente tem uma lei federal em vigor e que não está sendo cumprida por uma liminar do STF. Com certeza, a audiência de custódia ela chegou para suprir uma demanda necessária de tirar, que as pessoas virem pessoas, que as pessoas não sejam vistas só no papel, e buscar uma diminuição da violência policial, né? De tu conseguir constatar a violência policial. Mas a gente tem, por exemplo, no mestrado eu fiz uma pesquisa também para a cadeira do professor Nereu, e depois saiu várias pesquisas muito melhores que a minha, que demonstravam, por exemplo, as características de audiência de custódia, de o policial que fez a tua apreensão, o policial militar, ele está do lado da porta da audiência de custódia ali no presídio central. E daí tu tá lá como o preso, custodiado, com o juiz na frente, o promotor do lado, às vezes sem defensoria, agora normalmente tem defensoria. E daí ele fala, como é que foi a tua prisão? E tá o policial ali do lado te olhando. Então, como implementar essas audiências de custódia, de fato, buscando reconhecer que existe violência policial. Reconhecer que o modus operandi da Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil, é um modus operandi violento. É um modus operandi que foi criado para ser violento. A gênese da Polícia Federal, das polícias no Brasil, é uma gênese de milícias de donos de escravos no começo, de donos de locais, de senhores ali de coronelismos. Isso está na gênese e a gente não alterou essa gênese. A gente nunca alterou essa gênese da polícia. E as audiências de custódia vieram justamente no intuito de vamos cumprir o Pacto dos Direitos Humanos e vamos implementar no Brasil, porque o delegado não é uma autoridade imparcial para verificar, como é o juiz é uma autoridade imparcial. O delegado não é, porque sempre se tinha uma leitura do Pacto de São José da Costa Rica no Brasil, e quando tu levava para a autoridade policial, tu estava levando, o delegado era essa autoridade imparcial. Bom, teve um reconhecimento que não é, ele de fato não é imparcial, e quem tem que fazer essa audiência é o juiz. Primeiro a gente teve todo um momento de resistência dos juízes, que iam ter que fazer tudo diferente, que ia mudar, tal, teve toda uma resistência, mas foi implementado. E agora falando justamente da suspensão, no primeiro momento eu tinha visto com bons olhos, porque a gente não sabia muito bem, mas hoje a gente já está vendo que os abusos decorrentes da falta das audiências de custódia estão acontecendo. Os abusos decorrentes da falta do advogado, do defensor lá na delegacia estão ocorrendo. Os abusos do advogado não poder falar com o preso estão acontecendo, né? Então a gente tem essa situação. Ok, enfim, Pedro. Obrigada. Infelizmente, o nosso tempo, né, já foi, mas, mais uma vez, né, agradeço muito,
né? Esse reencontro, olhar vocês, né? É assim uma saudade incrível que a gente não pode abraçar, mas pelo menos nós vamos encontrar outras formas, né, de afeto, com momentos como este aqui, né? E além de agradecer com muito carinho, muita emoção, né, digo que continuemos. Tá? Esse é o meu bordão já conhecido. Ontem também eu participei de uma palestra não na URGS, né, promovida pela URGS, e finalizei dizendo, né, continuemos juntos, né? Vocês agora já são grandes parceiros. Felipe já está convidado, né, para o segundo semestre, para outras frentes que eu sempre estou inventando, né? Eu acordo às 4 da manhã, mas a minha cabeça não para aquarianamente funcionar, mas acho que vou morrer assim. Mas é muito legal assim contar com vocês e esse clima que a gente cria aqui neste grupo, né? Agregando pessoas que vêm porque gostam da gente, gostam de estar com a gente gosta de estar junto. E isso deve ser assumido cada vez mais. Muito obrigada. Eu encaminho as perguntas depois para os convidados, na possibilidade de poder emitir algum tipo de comentário, uma resposta, alguma coisa assim, tá? Então, até mais, até breve. Beijos, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, professora. Tamo junto sempre.